Bendito seja o teu Espírito Santo, que tem o desejo e o poder de nos instruir e nos levar para os caminhos da verdade. E mais uma vez queremos consagrar nossas reflexões, conclusões, pensamentos a Ti, para que o Senhor, por misericórdia, nos leve para dentro do Teu querer. E mais uma vez oramos ao Senhor para que o Senhor desconstrua, Senhor, todo viés humano, viés cultural, todo viés sentimental, Senhor, todo pensamento próprio nosso, que isso possa ser desconstruído, Senhor, pelo fogo do Teu Espírito Santo, e que possamos desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem idealizado para nós enquanto povo, enquanto igreja, Senhor. Fala conosco, precisamos ouvir Tua voz, suplicamos Tua graça em nome do Senhor Jesus. Então vamos falar sobre diaconia agora, né? Alguém pensou, finalmente, né, vim para isso. A ideia era essa. E aí, assim, talvez só puxar um pouco o nosso contexto, que a gente... a ideia da diaconia não é um negócio tão recente no nosso meio, mas também não é um negócio tão antigo, né? Então, estava falando com alguns irmãos lá atrás, se os irmãos também quiserem, põe lá nos papelzinhos para hoje à tarde, falar assim, irmãos, fala um pouquinho da história suas aí, do processo que vocês chegaram até aqui, porque a ideia do presbitério entre nós, os mais velhos aqui vão lembrar, é uma ideia que surgiu em 2003, né, naquele ano que nós ficamos o ano todo, domingo à noite, estudando sobre esse assunto. Então, antes disso, as coisas não eram tão claras, e como eu falei anteriormente, eu tenho esse ranço um pouco dessa teologia, justamente porque existe um pouco essa perspectiva de que algumas coisas no Novo Testamento já não se aplicam a nós, porque a igreja mudou de compromisso ou status. Mas depois que a gente, né, em 2004, em janeiro de 2004, a gente estabeleceu um presbitério local aqui, e aí eu já não sei precisar, né? A minha memória não ajuda, não sei se alguém lembrar aí, Ricardinho, Juninho, né? Quando que a gente começou a se aproximar de uma diaconia entre nós? Não sei se foi 2008, 2009. Vocês lembram? A gente vai ficando velho, todo ano para nós é a mesma coisa. Mas foi por ali. A gente começou... 2010? Em 2010, a gente começou a tentar organizar uma diaconia entre nós. Inclusive entendendo, né, que a gente precisava, ou a gente poderia responder às demandas bíblicas de uma comunidade estruturada de uma maneira saudável diante do Senhor. É importante dizer, aí os irmãos considerem, é minha opinião, é que não é fazendo um monte de coisas que a Bíblia fala que nós temos que fazer que isso vai transformar a realidade espiritual. Eu acho que é o contrário. A realidade espiritual traz essas questões para nós. Então não é assim, o que nós temos que fazer? Tem que ter presbitério. Então vamos chamar um pessoal para ser presbítero. Pronto, para a gente, entre aspas, virar uma igreja neotestamentária. Vamos chamar um pessoal para ser diácono. Não, vem, vamos ser diácono. Aí, não, vamos partir o pão. Eu acho que é exatamente o contrário. Existindo vida espiritual, existindo realidade espiritual, o próprio Senhor, com o tempo, ele começa a levantar pessoas para o presbitério. Existindo realidade e vida espiritual, o Senhor levanta pessoas para o diaconato. Havendo realidade espiritual, o Senhor começa a manifestar e estruturar ministérios. Então não é o ministério que viabiliza a vida da igreja. É a vida da igreja que viabiliza o ministério. Não é o presbitério que viabiliza a vida da igreja. É a vida da igreja que viabiliza o presbitério. Então, inverter isso é perigoso para nós, porque se torna uma receita, um modelo humano. Então, o que nós temos que estar é aos pés do Senhor para que essas coisas aconteçam. Essa é uma das vertentes interpretativas de Coríntios. Então, alguns irmãos vão mencionar, nós estamos estudando Coríntios aos domingos, e nas duas cartas de Paulo não há menção nenhuma de presbitério ali. Não há menção nenhuma de liderança, não há menção nenhuma de governo. Inclusive, em 1 Coríntios 6, ele faz essa pergunta, será que não há nenhum entre vocês um sábio, alguém que possa... Então, alguns irmãos sugerem que não havia ainda uma maturidade, né, para ter estipulado presbíteros lá. E Paulo não ficou desesperado, falou assim, não,
Chama aí qualquer um para ser presbítero, porque o importante é ter presbítero. Porque se não há realidade, nós temos que buscar a realidade. Porque a realidade gera o presbitério. Não é o presbitério gerando realidade. Então, eu acho interessante e importante a gente colocar isso. E a gente, então, começou a fazer um exercício. Alguns irmãos, algumas irmãs se aproximaram desse serviço. E a gente começou a trabalhar junto. E ainda naquele tempo, algumas coisas a gente começou a pensar, meio assim. Eu comecei a olhar, eu e o Celso, a gente conversava sobre isso. Porque existe, talvez, como um modelo geral, né? Não posso falar por outros locais, outras comunidades, mas existe mais ou menos um modelo que é assim: a área financeira, a área social, é os diáconos que cuidam. Né? E talvez nós vamos ver isso, porque me parece que é um bom pano de fundo, como um protótipo, ou seja, como um início. Ali nós vamos ver princípio, não doutrina, que é a questão de Atos 6, naquela escolha daqueles homens para servirem às mesas, para que os apóstolos se dedicassem à oração e à palavra. Então meio que a gente foi construindo um negócio assim, não, os presbíteros aqui trazem a pregação, então domingo é a responsabilidade dos presbíteros trazer a mensagem, os estudos. Naquela época a gente tinha estudo nos nossos lares, né? A gente trazia os estudos durante a semana. Então os presbíteros trazem o estudo e os diáconos fazem a visita, olham a situação das famílias, olham as questões. Mas é até muito natural que aconteça isso. O que foi acontecendo? Os pastores da comunidade viraram os diáconos. Né? Eles que iam na casa, eles que conversavam, eles que entendiam o problema. Eles que choravam com as irmãs, eles que choravam com os irmãos, eles que olhavam a necessidade. E a gente fala, não, alguma coisa aqui está meio distorcida. Porque como nós vimos, se a direção bíblica para apacentar é dos presbíteros, os presbíteros então estão se furtando dessa obrigação. E aí os irmãos, né, até muito organicamente, a comunidade ia nos irmãos para essa situação. E os presbíteros viraram os pregadores de domingo. Ou como a gente tem lido, né, com os jovens, né, Gabriel, Tarsus, a gente tem estudado o livro do Lloyd Jones, aí eu aprendi essa nova expressão lá, né, os pulpiteiros. Né? Então nós viramos pulpiteiros, né, e com certeza ele dá esse tom pejorativo. Né? Então o senhor não quer pulpiteiros, pessoas que vão para o púlpito de uma forma profissional. Sei discorrer muito bem, tenho um sermão muito estruturado, consigo te entreter por 50 minutos. O que o Senhor quer é ministros da palavra que amam o Senhor, que tem um tom profético, que experimentam o que eles estão falando com realidade. O Senhor não procura pulpiteiros, o Senhor procura profetas. E aí nós chegamos em diaconia. E várias coisas foram acontecendo ao longo desse processo. A gente tinha feito, porque existe esse conselho em 1 Timóteo 3, muito interessante esse conselho, que Paulo fala que eles sejam primeiramente testados. E se mostrarem aprovados, que eles exerçam um diaconato. Expressão essa que Paulo não usa para os presbíteros. Né? Paulo não coloca essa questão para o presbitério, ele coloca para a diaconia. Então, esse grupo de irmãos, né, aí, inclusive estava o Danilo, né, pai do Mateus, na época com a gente, eles se aproximaram e a gente fez, né, durante muito tempo reuniões e um serviço conjunto. E estávamos um pouco nessa situação de prova. Então, se eu me recordo bem, nós nunca fizemos uma reunião de consagração, né, para os irmãos e chamar irmãos. Foram testados e aprovados, então esses irmãos são diáconos entre nós. Então isso não foi acontecendo, até porque chegou a pandemia, né, e algumas coisas foram sendo dissolvidas nesse processo. E desde então, talvez alguns já até pensam, e a diaconia entre nós? Né? O que aconteceu com isso? E já tem alguns meses, talvez ano, que nós temos falado assim, talvez seja um assunto que nós temos que rever. Até mesmo porque nós entendemos que existem irmãos e irmãs que servem já em serviços formais, estruturais e públicos no nosso meio, que é justo, é adequado e é ordenado que eles sejam reconhecidos. Então, a gente está revendo isso diante do Senhor e a gente queria apresentar isso para os irmãos considerarem. Como a gente tem falado, a ideia hoje, ela não é falar, então, irmãos, agora nós vamos chamar fulano, ciclano, beltrano, esses são os diáconos, está tudo certo, vamos almoçar. Não, a gente está com um passo antes. A gente gostaria que os irmãos considerassem
tanto a questão do presbitério como diaconia, e a gente gostaria de ouvir as considerações dos irmãos sobre esses assuntos, só para a gente andar, né, em unidade de pensamento e a gente avançar nisso, e com certeza a gente poderia já, em breve, dar um próximo passo sobre algumas situações, porque, graças a Deus, a gente percebe irmãos e irmãs que têm comprometimento com a Assembleia e têm servido os irmãos de uma forma, de novo, pública, representativa, e que nós entendemos que vai ser uma bênção para todos se essas pessoas forem reconhecidas. Então, falando sobre diaconia, a gente precisa só dar uma contextualizada de que essa palavra diáconos, né, no grego é servos, ministros, né, e diaconia é serviço, ministério. Então, essa palavra diaconia e diáconos aparece muitas vezes no Novo Testamento, muitas. E, fazendo um contraponto, o diácono, enquanto uma função formal e reconhecida na Assembleia, nós entendemos que tem pouquíssimos textos no Novo Testamento que falam sobre essa perspectiva. Então, se a gente passar muito rápido sobre servos de uma forma geral, aqui em João capítulo 2, versículo 5, João capítulo 2, versículo 9, é usada a palavra diáconos, inclusive não relacionada ao Senhor. Ou seja, os serventes que encheram as talhas de água, né, são diáconos. Né, no versículo 9, né, os serventes ali também que voltam, na mesma história lá do sinal do Senhor em Caná, também são chamados de diácono. Na parábola que o Senhor conta em Mateus 22, 13, ele fala que o rei ordenou aos seus diáconos para que ele amarrasse os pés e as mãos e lançar fora ali o servo mau e fiel. Em Romanos 13, 4, Paulo vai dizer que as autoridades são diáconos de Deus para o nosso bem. Entretanto, se nós fizermos o mal, teme, porque não é sem motivo que esse diácono traz a espada. Porque essa autoridade terrena é diácono de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Lucas 10, 40 vai dizer que Marta, né, estava agitada de um lado para o outro e ocupada com muitas diaconias. Romanos 12, 7, aqui está relacionado a nosso serviço. Né, Paulo vai dizer, se você foi chamado para a diaconia, dedique-se à diaconia. Então nós temos, depois se os irmãos pegarem uma chave bíblica, os irmãos vão ver que essa palavra aparece muitas vezes no Novo Testamento e não está relacionada diretamente aos cristãos. Por quê? Se há um servo e há um serviço, a palavra grega para isso é diácono. Mas também as escrituras vão usar muito a palavra diaconia para o nosso serviço a Cristo. Então, em João 12, 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu diácono. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 3, 5, ele fala, quem é Apolo, quem é Paulo? São diáconos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. 2 Coríntios 3, 6, o qual nos habilitou para sermos diáconos de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. São diáconos de Cristo? Falo como fora de mim. Eu sou ainda mais. 2 Coríntios 11, 23. Efésios 6, 21. Para que saibais também a meu respeito o que eu faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel diácono do Senhor. Então a gente vê que diaconia nas Escrituras está relacionado a serviços, também está relacionado a servos de Jesus e está relacionado a servos que têm uma determinada função, que é o que nos interessa no estudo agora. É tentar entender quem são esses diáconos que a Bíblia menciona. Então, talvez um pano de fundo importante para nós é Filipenses 1:1, porque Paulo faz distinção entre os servos de Cristo Jesus, que são todos os santos, e ele faz distinção dos bispos e dos diáconos que vivem em Filipos. E aí chegamos em 1 Timóteo 3, que são as qualificações do presbitério, ou dos bispos e dos diáconos, e nós vamos perceber então que Paulo tinha em mente uma qualificação específica que ele exigia que esses servos, para um determinado serviço, eles tinham que ser aprovados. Então,
o capítulo 3 de 1 Timóteo é a nossa ancoragem teológica para esse assunto. Temos pouquíssimos textos no Novo Testamento, quase nenhum. É a partir desses poucos textos que nós vamos ter que chegar nas nossas conclusões. Então, em 1 Timóteo 3, versículo 8, quando Paulo fala semelhantemente quanto aos diáconos, então ele traz referência sobre uma função na casa de Deus, que são os presbíteros, e ele fala, semelhantemente, Timóteo, da mesma forma que esse serviço e esse tipo de pessoa, eu também agora tenho que falar para você que os diáconos também, semelhantemente, eles têm que passar por alguns crivos da comunidade. Então é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Na continuação do texto, ele fala, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Lendo 1 Timóteo 3, uma das conclusões que a gente começa a ter é que Paulo não está aqui descrevendo tarefas, mas ele está descrevendo o caráter dessas pessoas. Ele está falando que tem um determinado tipo de serviço entre os irmãos que essas pessoas precisam dar um bom testemunho para exercer. E eles têm que ter um reconhecimento comunitário disso. Paulo aqui não está definindo função, ele não está falando o que o diácono faz, ele só fala quem que o diácono tem que ser. Ele não define, né, quem que a pessoa é, mas o que ela está habilitada para fazer. E ele deixa muito claro que esse serviço de diaconia, nessa função de diácono, essa pessoa precisa ser testada, ela precisa ser irrepreensível, respeitada, fiel e com um bom testemunho público. É interessante que a gente também, naquela época que a gente estava estudando, teve até um irmão que estava desconstruindo a ideia de presbitério, né? Ele era contra a ideia do modelo de governo presbitério, e numa dessas reuniões de estudo ele falou assim, tá bom, irmão, vocês querem colocar presbíteros entre vocês ou entre nós? Paulo está falando assim que a primeira coisa que um presbítero tem que ser é irrepreensível. Quem aqui é irrepreensível? Então, quem aqui é irrepreensível que pode ser presbítero, né? E aí realmente parece ser uma pergunta capciosa. Eu falei, então, realmente não dá para ninguém ser presbítero. Mas aqui está vendo que Paulo também está falando que o diácono tem que ser irrepreensível. Por isso que eu estou fazendo essa conexão aqui. E a gente foi estudar esse assunto, inclusive eu estava lendo um comentário de Calvino sobre Timóteo, e ele fala isso. Talvez essa palavra aqui no grego, e que Paulo tinha em mente, é que irrepreensível é uma pessoa que não é acusada de um pecado público, não arrependido e regular. Porque ele se torna uma pessoa repreensível. A partir do momento que eu começo a fazer alguma coisa errada e eu mantenho esse procedimento, então eu me torno uma pessoa repreensível. Então não é uma pessoa que não erra. Até mesmo porque em 1 João, né, João fala assim, se alguém fala que não comete pecado, está mentindo. Então o irrepreensível não é uma pessoa que não peca, não é uma pessoa que não erra, mas irrepreensível é uma pessoa que ela não tem o que a comunidade fala. Então é mais ou menos quando a gente começa a etiquetar alguém. Já viu? Então, essa pessoa é iracunda. Essa pessoa é respondona. Essa pessoa gosta de gritar. Essa pessoa é... Então é por quê? Porque essa pessoa se tornou repreensível. Porque à medida que vai passando o tempo, ela foi reforçando maus comportamentos e uma má conduta em que a comunidade consegue perceber nela situações de repreensão. Essa pessoa é fofoqueira. Essa pessoa é difamadora. Né? E aí talvez seja nesse contexto que Paulo está falando sobre pessoas irrepreensíveis. E aí nós chegamos no que parece ser um bom pano de fundo de princípios para a gente entender o serviço da diaconia, que está lá em Atos capítulo 6. O que nós falamos sempre sobre Atos? Então, o livro de Atos, nós não lemos o livro de Atos como um livro doutrinário, certo? É igual Apocalipse. Apocalipse não é um livro doutrinário. Apocalipse é um livro profético. Então nós não lemos lá as tipologias e as figuras e o simbolismo de Apocalipse como uma doutrina. Nós tentamos buscar os princípios por trás disso.
um mega parênteses que eu dou. Qualquer pessoa que tenta levantar uma doutrina baseada em simbologia e tipologia é muito frágil, porque cada um interpreta de um jeito. Né? Então, não, essa mulher é isso, essas estrelas são isso, isso é fria. Agora, esses elementos, eles podem contribuir na afirmação de uma doutrina, porque a palavra do Senhor não pode se contradizer. Então, quando nós lemos Atos, Atos não é um livro doutrinário. Atos é um livro histórico. Lucas está contando a história dos primeiros apóstolos do Senhor Jesus nessa terra. E por que a gente fala isso? É porque a gente lê lá que Paulo fez um voto e raspou a cabeça. Nós vamos buscar princípios nisso ou nós vamos criar uma doutrina? Então, irmãos, toda vez que você for para Jerusalém, você tem que raspar a cabeça. Né? Então, não vai dar certo. Jejum. Quando nós lemos sobre jejum nos livros, é histórico para mostrar princípios ou ele é doutrinário? Então, toda vez você tem que jejuar. Então, os irmãos lembram dessa frase? Nós não ensinamos experiências, nós experimentamos ensinamentos. Nós não ensinamos experiências, nós experimentamos ensinamentos. Então, quando nós nos aproximamos de um relato histórico, nós buscamos princípios, não uma aplicação exata. Então, aqui mesmo em Atos 6, quando eles escolhem 7 homens, então a gente deveria falar assim, então, irmãos, é 7. Nós temos que ter 7 diáconos, não pode ser 6, não pode ser 8, tem que ser 7. Não. Isso aí é uma abordagem histórica, mas nós estamos buscando os princípios por trás da história. Então vamos ler aqui Atos capítulo 6, versículo 1 a 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos. A palavra de Deus, interessante que essa palavra é diaconia, né? Não, mais para frente. A palavra de Deus para servir as mesas, para ter a diaconia das mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desta diaconia, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e à diaconia da palavra. Então, os apóstolos estão falando de algumas diaconias aqui. Então, também é um princípio que nós já começamos a namorar. Que o Senhor não nos chamou para fazermos todo mundo a mesma coisa. Temos serviços diferentes, temos atividades diferentes, temos diaconias diferentes. Os apóstolos aqui também são diáconos, mas diáconos da palavra. Eles serviam a comunidade por meio da palavra. Então, em Atos 6, o problema não era primariamente ou primeiramente social. Era um desafio organizacional da igreja. Porque a igreja foi se multiplicando, não é assim que Lucas começa o texto? A igreja foi crescendo, nós estamos falando de milhares de pessoas que estavam sendo salvas, desde Atos 2, né? Tranquilo ali, nós estamos falando de 6.000 pessoas, né? Porque teve as conversões ali desde Atos 2, Atos 3, Atos 4. Então nós temos um bonito testemunho em Atos 2 e em Atos 4, falando que os irmãos distribuíam tudo que eles tinham e nada faltava para ninguém, né? Tudo lhes era comum. As pessoas tinham bens, vendiam, entregavam esses recursos aos pés dos apóstolos e os apóstolos então distribuíam. Então houve um testemunho bonito da parte do Senhor de equidade e justiça social no meio do seu povo. Só que a igreja foi crescendo. E algumas situações começaram a ser deixadas de lado. E aí nós temos um problema de etnia aqui. Se os irmãos perceberem, o problema ali, né, no começo do texto, fala que houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos mantimentos. Então, o problema não era que algumas pessoas entre os irmãos estavam sendo esquecidas. É que tinha um público, uma raça, uma etnia entre os irmãos que estava sendo esquecido. Aí houve murmuração. Engraçado, hein? As viúvas dos hebreus aí, os irmãos não esqueceram delas, não. Todo dia tem coisa. Agora, as viúvas helenistas, que são os judeus, né, os gregos que converteram ao judaísmo,
os helenistas de tradição grega, esses aí, ninguém olha para eles. As irmãs gregas, ninguém está olhando para eles. As irmãs hebreias, é porque tem uma panelinha entre vocês. Se for da turminha de A, ninguém esquece. A turminha B, ó, está passando fome. E aí, em Atos 6, nós já temos a murmuração. As pessoas estão sendo esquecidas. As pessoas estão sendo tratadas de uma forma diferente. E aí eles levaram isso para os apóstolos. Os apóstolos observaram a situação e eles falaram, não, mentira, não, você tem razão. Nós estamos comendo mosca nisso aqui. Nós estamos esquecendo pessoas. E é justo que essas pessoas sinalizem que elas estão sendo esquecidas. Não a murmuração, mas é justo que a gente olhe de uma forma melhor as questões. Mas, irmãos, parem para pensar. Aí eu estou pensando principalmente Pedro, né, que era o falador aí da turma. Né? Pedro, João, porque aqui vai dizer que levou essa questão para os 12. Né? Então, talvez ali, os 12 apóstolos ainda tinham uma figura meio de anciãos e presbitério ali em Jerusalém, como vimos antes. Levaram isso para os 12. Os 12, então, não sei quanto tempo eles demoraram entre eles, não sei se eles oraram, não sei se eles conversaram, não sei qual foi a definição, se demorou rápido ou muito, mas eles falaram assim, irmãos, vocês têm razão nisso. Nós precisamos dedicar mais tempo e nós precisamos olhar essas questões com mais carinho e cuidado. Só que, se a gente parar de pregar o evangelho, estudar a palavra, nos dedicar em oração para o nosso ministério, e a gente começar a fazer isso, vai dar um outro buraco ali. Aquilo que eu fui chamado para fazer, se eu parar de fazer, daqui a pouquinho vai ter murmuração, porque nós também estamos deixando de fazer. E aí nós temos um princípio que começa a ser estabelecido. Eles falam assim, vamos chamar irmãos para fazer um serviço que nós não fomos chamados para fazer. Vamos chamar irmãos para trabalharem entre os irmãos em coisas e situações que têm lacunas e têm buracos sociais, porque nós não temos tempo, capacidade, encargo, direção. E aí eles falam assim, chamai 7 homens, né, de reputação, cheios do Espírito Santo, para servir aí. Então, os 7, né, são levantados para proteger a unidade da igreja em Jerusalém, né, para que a murmuração termine, para que haja justiça, para que se contemple situações que os apóstolos estavam esquecendo. Eles foram levantados para garantir, né, essa equidade entre os irmãos. Eles foram chamados para representar a comunidade nessas necessidades e eles foram chamados para liberar os apóstolos para o ministério dos apóstolos. Chamai 7 homens para nós. E aqui, talvez seja um pouco por isso, né? Porque quando nós fazemos essa abordagem como um protótipo de diaconia, e a questão aqui era servir às mesas, ficou mais ou menos padronizado que diácono está relacionado a uma assistência social. Né? Nós mais ou menos temos isso na cabeça. A diaconia é o pessoal que vai levar a cesta básica, o que vai levar comida, vai levar o dinheiro. Bem, se você vê Atos 6, sim. Mas, na nossa opinião, isso aí no Novo Testamento se expande. Nós, em Atos 6, olhamos o princípio. Nós não nos detemos na estrutura do que aconteceu historicamente. Mas existe um princípio aqui que é muito significativo. Porque os apóstolos falaram assim, olha, escolham entre vocês. E para fazer o quê? É para pegar pessoas, cuidarem das viúvas helenistas que estavam sendo esquecidas na coleta diária. Então talvez seja pegar uma cesta básica lá do depósito dos irmãos e levar lá para a casa da irmã. Ou seja, ter um papel com um checklist e falar assim, deixa eu ver as viúvas que nós vamos entregar a refeição hoje aqui. E eles conferiam isso e faziam essa supervisão. Aí eu pergunto para vocês, é muito complexo esse serviço? Mas não é um princípio espiritual que o Senhor fala, homens cheios do Espírito Santo? E talvez seja assim um grande encorajamento que eu queria deixar para os irmãos e para as irmãs. Na casa de Deus, todo serviço nosso precisa ser feito pelo poder do Espírito Santo. Todo serviço. Até arrumar cadeira, alinhar, ajustar a mesa de som.
tocar um violão, olhar carro no estacionamento, botar carne no churrasco para assar. Irmãos, não. Não. É olhar estacionamento? Vai no velho homem mesmo, pessoal. Vai na carne. É assim, o serviço entre o povo de Deus, ele pode ser feito sem o poder do Espírito Santo. Os apóstolos falaram assim, vocês vão chamar uns homens para olhar as viúvas e dar comida para elas, mas eles precisam ter uma boa reputação, qualificações e ser cheio do Espírito Santo. Qualificação são o que as pessoas percebem. A reputação é isso, né? Uma sugestão que eu dou para vocês é 1 Timóteo 3. O que é um homem entre nós de boa reputação? O que seria uma irmã entre nós de boa reputação? Uma pessoa que tem muitos anos de comunidade, uma pessoa rica, que chega com um carro caro, uma pessoa que prega bem, uma pessoa que não falta nenhuma reunião. O que é boa reputação? Então nós temos 1 Timóteo 3 como farol de boa reputação. E nós vamos perceber que isso está profundamente relacionado a um coração saudável. Uma pessoa que não é amargurada, uma pessoa que não é machucada, uma pessoa que não é agressiva, uma pessoa que não é violenta, uma pessoa que é íntegra. Então, vocês percebem que o Senhor procura servos de uma forma muito diferente do que como o homem procura. Nós, enquanto homens, gostamos dos super-homens. Nós gostamos de pessoas espetaculares. E o Senhor vai falar, não, esse não me atende. Eu estou procurando realidade espiritual. Eu estou procurando pessoas que dão um bom testemunho e têm uma boa reputação entre os irmãos. Quantas pessoas aqui, infelizmente, a gente vai conversar, o irmão fala assim, mas é fulano, né? Dá um desconto. Porque a gente meio que já até fala, é fulana, né? Você sabe como que a fulana é. Não é uma boa reputação. Não é uma boa... Mas não, peraí. Você está criticando a irmã? Você já falou isso para ela? Nós temos essa integridade de ajudarmos uns aos outros? Falar, irmão, sua reputação entre os irmãos não está boa, não. Porque essa conduta, esse comportamento seu, está começando a ser visível. Seus problemas de te desqualificar para um serviço. Então os apóstolos falam, chamai entre vocês. Vocês que vão escolher, não somos nós, não. Chama entre vocês aí 7 homens de reputação, cheios do Espírito Santo. Entre nós, irmãos, isso tem que ser inegociável para você. Falar, Senhor, eu não posso servir nas coisas espirituais, estar no meio do teu povo, sem ser cheio do teu Espírito, Senhor. Até mesmo para questões tão corriqueiras como levar uma cesta básica para alguém. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Essa é uma condição que me parece inegociável para nós. E é por isso que a gente começa a ter tanto problema, porque nós temos tantos serviços, operacionais, organizacionais, nós trabalhamos, ajudamos até o momento que há entraves de velho homem, de obras da carne, e a gente fala, nossa, de onde saiu essa pessoa, gente? A pessoa ficou contrariada, ela virou um monstro. Mas ela tem aquele pequeno reino dela ali, porque eu sou a pessoa que mais faço isso entre os irmãos. E aí a gente meio que vai andando nas dimensões humanas, que é uma coisa que Paulo em Coríntios está tentando desconstruir. Nós não estamos olhando nem para Apolo, nem para Paulo, nem para Pedro, nós olhamos para Cristo. E nós servimos e queremos servir pelo poder do Espírito Santo. E isso tem que ser inegociável para qualquer serviço. Fica um encorajamento para todos nós. Alguém vai pensar assim, não, para estar cheio do Espírito Santo é só para subir ali e pregar. Aí não acontece isso às vezes com a gente. Se eu estou na responsabilidade da escala aqui de falar amanhã, aí minha semana é um pouco diferente. Meu domingo de manhã, então, domingo de manhã eu oro antes, peço para o Senhor graça, peço para o Senhor para proteger o ambiente, peço para o Senhor abençoar os irmãos, afinal de contas, eu que vou falar. Quando é outro irmão, estou vendo Fórmula 1 antes de sair de casa. E vou chegar aqui de qualquer jeito. Vai, se vira, agora é sua vez. Vamos ver o que você vai fazer. Não é adequado, irmãos. Na casa de Deus, todos nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para qualquer serviço, até mesmo levar uma cesta básica. Os apóstolos falaram, tem que ser homens cheios do Espírito Santo. E nós vemos esse testemunho na continuação do livro de Atos.
a gente vê Estevão e Filipe, por exemplo, entre os 7. Né? Filipe tornou-se um dos principais evangelistas aqui no início do livro de Atos. Até nessa semana me perguntaram se é o mesmo Filipe dos apóstolos. É outro Filipe, né? O Filipe dos apóstolos está entre os 12. Esse Filipe aqui é o evangelista, que é um outro Filipe que pregou o evangelho, levou a palavra para o eunuco, né, o etíope eunuco, e foi muito usado pelo Senhor. E nós temos Estevão, que foi o primeiro mártir da história da igreja, e é só você ler Atos 7, você vê o quanto ele entendia das Escrituras e quanto ele conhecia da palavra de Deus. E é só ver o testemunho que Lucas vai dando. Depois os irmãos leiam Atos 6 e 7 e vejam quantas vezes Lucas reafirma: e Estevão, cheio do Espírito Santo, e Estevão, cheio do Espírito Santo, e Estevão abriu sua boca, cheio do Espírito Santo, porque, irmãos, essa lógica de determinado serviço eu não preciso ser cheio do Espírito Santo, para outros sim, não é bíblica. E essa lógica nossa de falar, Estevão, ou diaconia é um serviço qualquer. Eu virei diácono entre os irmãos, qual que é o seu papel? Regar as plantas. Mas em breve eu vou subir aqui nas escalas, eu vou um dia chegar. Ele não é bíblica. Até mesmo porque se Filipe e Estevão foram chamados pelos irmãos a cuidarem das viúvas helenistas, eles também tinham outros serviços e outras pregações e outros ministérios. Então não é só isso. É para isso eles foram reconhecidos, mas eles tinham outras atividades. Então, quando nós pensamos em diaconia, está longe de ser uma questão operacional, social, uma questão humana. Tudo que envolve o reino do nosso Deus tem que ser espiritual. Tudo. Qualquer coisa que façamos. Senhor, faça isso pelo teu poder. E aí nós temos Filipe e Estevão como exemplos de grandes homens de fé que foram diáconos em Jerusalém. Uma outra coisa interessante que muitos estudiosos percebem é que quando a gente pega o nome desses 7 homens escolhidos, eles perceberam que os 7 homens escolhidos aí, eles tinham nomes gregos. 7 nomes gregos. Então, quem lembra aí os 7? Tem os nomes difíceis, né? Tem o Timão, tem o Prócoro, Nicanor, Nicolau, né? Estevão e Filipe. Pármenas, né? Quando nós olhamos isso, parece que tem um princípio aqui também. Os apóstolos falam assim, então tá, se o problema são com as viúvas helenistas, chamem irmãos gregos para ajudar isso. Eles vão ser os melhores, eles vão ser os mais adequados. Eles vão ter uma capacitação para fazer esse serviço. E os 7 irmãos escolhidos eram irmãos capacitados para esse serviço. E isso me parece que é um outro princípio. Na diaconia, nós temos que ter boa reputação, sermos cheios do Espírito Santo, e nós temos que estar capacitados para aquilo que os irmãos nos delegam a fazer. Até brinquei na semana passada na reunião das salinhas, que a capacitação ela é uma coisa inerente no nosso serviço. Né? Eu falo, irmãos, eu tenho muito desejo aqui de ser tradutor. Então, quando o MEC ou qualquer outro irmão vier, eu quero traduzir do inglês, porque é um ministério, é um serviço que eu quero fazer. Os irmãos falam, não, Pablo, excelente. Você sabe inglês? Eu falo, não sei não. Sei não, mas então você não pode fazer. Eu não tenho capacitação para isso, não. Os irmãos às vezes ficam chateados comigo e falam, irmão, ajuda a bater laje. Eu falei, cara, eu não sei bater laje, não. Eu sou um problema mesmo. Eu sou desengonçado. A gente foi botar, os irmãos estavam lembrando, a gente foi botar a brita aqui nesse estacionamento há, sei lá, 25 anos atrás, porque os mais novos também não saibam, né? Esse estacionamento aqui não era estacionamento, era só um lote que a gente tinha. A gente parava os carros tudo na rua e o lote aí tinha mato, tinha erosão, tinha que ter um trator para entrar lá. Aí chegou uma época que a gente terraplanou, aí os irmãos falaram assim, chama os irmãos aí para derrubar o caminhão de brita e a gente espalhar. Irmãos, deve ter demorado uns 42 segundos. Na segunda enxadada que eu dei umas bolhas na minha mão, assim, falei, irmãos, eu não consigo mais, começou a abrir, deu umas feridas. Aí eu vi um irmão de Louvre, esse aí foi mais esperto que eu. Mas, irmãos, algumas coisas nós fomos chamados, algumas coisas nós não fomos. Nem todos nós temos capacitação para fazer tudo.
E também acaba virando um problemão para a comunidade quando alguém que não tem capacitação para uma coisa se arvora a tentar fazer aquilo que ele não foi chamado. Então, é aquele exemplo que a gente dá do corpo mesmo, né? E Paulo fala isso em 1 Coríntios 12. Se o olho quer ser boca, nós temos dois problemas enormes aí. Primeiro é que o olho não vai ser boca nunca, porque a função do olho é ver. E segundo é que o olho não deixa a boca fazer a função dela, porque tomou a função da boca e ela está querendo fazer a função. Então nós temos dois problemas. É eu fazer uma coisa que eu não fui chamado e eu estar atrapalhando quem foi chamado a fazer, porque eu tomei aquilo para mim. Muito comum para o presbitério fazer isso. O Senhor tem que fazer com que o presbitério libere muita coisa, talvez seja isso. Diaconia seja muito isso. Isso aqui, irmãos, não dá para centralizar nessas pessoas. Eu não tenho habilidade nenhuma, eu não tenho capacidade nenhuma. Vocês vão fazer o que vocês acharem melhor, porque eu não sei fazer isso. Mas quem que vai decidir isso? Tem que ser pessoas capacitadas, de boa reputação, cheias do Espírito Santo. É isso que nós temos que chamar. Também não vou passar para qualquer um. Não pode fazer de qualquer jeito. Não. Essa pessoa aqui, ela é cheia do Espírito Santo, ela tem boa reputação, ela tem capacitação para isso. Então, quais são as conclusões? Aí nós já vamos fechando a caixinha. Eu falei com o João, João, boas notícias, diaconia vai ser mais rápido que presbitério. Quais são as conclusões que nós fomos chegando ao considerar esse assunto, irmãos? É que, ao examinar Atos capítulo 6, nós entendemos que a função diaconal na comunidade, ela tem que respeitar algumas premissas. A primeira é que tem que ser um serviço regular. Tem que ser algum serviço que constantemente tem que ser feito. No caso de Atos 6, todos os dias eles tinham que servir as mesas, servir as viúvas. Então não é assim, irmão, vai vir um pintor aqui durante a semana pintar aqui o local? Tem jeito do irmão abrir? Tem. Então você hoje, nessa semana, você é o diácono que vai abrir a reunião para o pintor vir. Não faz sentido, porque é um serviço pontual. É um serviço que não é sempre, ele não é regular. O que pode definir o serviço diaconal são atividades que nós percebemos no nosso meio que elas são regulares. É alguma coisa que sempre é feita. E nós precisamos estar atentos a isso. O segundo ponto é que ele é um serviço público. Ele é alguma coisa que eu falo assim, olha, talvez os irmãos já ouviram e não é errado, né? Alguém fala assim, o Senhor me chamou para ser intercessor. Amém, louvado seja Deus. Todo dia eu intercedo pelos irmãos, eu passo horas de madrugada orando. Oh, que bênção, me coloca na fila aí nos seus pedidos. Então, irmãos, tem dia de eu ser diácono dos irmãos? Mas por quê? Não, eu quero ser diácono porque eu sirvo com isso. Não, mas não é um serviço público. Não é um serviço que os irmãos estão vendo. Ele é um serviço individual. Ele é um serviço no seu quarto. E não é que ele não tem valor, mas a diaconia não se expressa por meio de atividades que não são públicas. Por quê? Porque aí você tem o terceiro princípio, que é um serviço que representa, aqui botei liderança, ele vai representar os irmãos, mas também vai representar a liderança. Por quê? Porque os irmãos lembram que em Atos 6, os irmãos indicam o nome desses 7 homens, e quem ora abençoando eles e impondo as mãos? Os apóstolos. Então você vê que existe um ciclo perfeito. Por isso que a próxima conclusão é aceito pela comunidade. Então os diáconos, eles, por um lado, eles são abençoados para o serviço pelo presbitério, e por outro lado, a comunidade reconhece e aceita o serviço deles. Para não existir uma quebra uma ruptura nisso. Então, de repente, alguém fala assim, irmãos, nós conversamos aqui um grupo de pessoas e nós decidimos que eu sou diácono aqui entre os irmãos nesse assunto. Você não vai conversar com o presbitério? Não, nós não precisamos de vocês, não, nós vamos decidir isso junto. Não parece ser adequado. Qualquer serviço que não se submete ao presbitério, né, nós não podemos abençoar. De novo, não é porque o presbitério é melhor, é porque não é ordenado. Ele promove uma confusão. Ele promove uma desordem. Eu visito quem eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. E é claro, muitas vezes você vai ter muitas limitações nesse serviço seu. Pensa bem,
Algumas pessoas fazem visitas e procuram pessoas, muitas vezes sem saber a situação delas, sem saber se essas pessoas estão em comunhão com o presbitério, se elas saíram daqui de alguma maneira. Aí essa pessoa faz da cabeça dela. Aí ela percebe uma necessidade, ela percebe uma demanda, aí ela pensa assim, não, mas eu não posso nem pedir ajuda para os irmãos sobre isso, porque eu estou fazendo da minha cabeça. Eu não posso nem falar para os irmãos que eu visitei, que não é muito melhor você fazer esse serviço abençoado pelo presbitério? Irmãos, eu estou pensando em fazer essa visita. Irmão, vai. Nós temos essa consideração. Toma cuidado com isso. Ou não, vai. Esse irmão volta e fala, irmãos, eu visitei essa pessoa, ela precisa de ajuda financeira. Essa pessoa está... Vamos ajudar? Mas não é assim? Não é ordenado assim? Mas a desordem promove isso aí. Cada um faz seu movimento, cada um ajuda de um jeito, cada um trabalha de um jeito. E a gente não permite que os supervisores, pastores, possam estar olhando as questões, e dentro de Atos 6 é como se eles estivessem abençoando. A imposição de mãos nas Escrituras é uma identificação no serviço. Então, quando nas Escrituras fala que, inclusive no Novo Testamento, Paulo fala para Timóteo que ele foi consagrado ao ministério pela imposição de mãos dos presbíteros. Então, o que significa isso? Significa que os irmãos abençoaram. É isso mesmo. Essa pessoa está sendo abençoada por nós para esse serviço aqui, pessoal. Quando essa pessoa servir entre os irmãos, transitar e dialogar e interagir nessa situação, que ninguém tenha dúvida. Ela foi abençoada por nós. Nós somos um com ela nesse serviço. Ela não está fazendo isso na cabeça dela, não. Então, se não existe um reconhecimento da liderança, e se não existe um aceite da comunidade, essas coisas ficam muito confusas. Perde-se essa expressão coletiva de que tudo pode ser feito de uma maneira coletiva, ordenada, abençoada, orquestrada pelo Espírito Santo. Então, eu já falei, a quinta conclusão que eu chego é que a diaconia tem que ser realizada por pessoas de boa reputação e cheias do Espírito Santo. Essas são, até onde a gente conseguiu chegar, essas são as nossas conclusões para a diaconia. Para um serviço que precisa ser um serviço regular, um serviço público, um serviço que é abençoado pelo presbitério, é um serviço que é aceito pela comunidade e feito por pessoas cheias do Espírito Santo e de boa reputação. Passando muito rápido aqui pelas qualificações dos diáconos, porque não é nosso objetivo, Paulo ele vai falar, Timóteo, vamos falar sobre esse serviço que é um serviço. E eu estou repetindo, é por querer, irmãos, para forçar a didática. Vocês querem levantar pessoas para um serviço regular, público, abençoado pelo presbitério, aceito pela comunidade, então essas pessoas precisam ser qualificadas. Não vai dar para ser o meu melhor amigo, vou botar ele para diácono. Ah, essa pessoa é tão gente boa, vou botar ele para diácono. Ah, essa irmã aqui está tantos anos aqui, ela vai virar diaconisa. Não dá para fazer isso, porque as próprias escrituras, ela nos protege da cilada humana e social do processo. Então Paulo vai falar, beleza, Timóteo, na hora que você for escolher diáconos, dentro dessa perspectiva como nós temos proposto, então, versículo 8 fala, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que eles sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então, essa é a instrução de Paulo aos homens. Então, muito rapidinho, tá, irmãos? Essas palavras aqui, respeitáveis. O sentido aqui é digno, honrado, que inspira reverência, que é uma pessoa que não é leviana nem superficial. Trata-se de alguém cuja postura gera confiança e respeito, sem necessidade de uma imposição de autoridade. Uma pessoa de uma só palavra. Não falar uma coisa para uma pessoa e falar outra coisa para outra pessoa. Não ajustar o discurso conforme o seu interesse, não ter uma fala ambígua, oportunista ou política, dizer sempre o que é verdadeiro.
Então, quando fala de uma só palavra, é uma pessoa que o que ela fala, você pode até não concordar, mas você sabe que ela não fala duas coisas. Então, eu posso discordar do que você está falando, mas eu sei que o que você está falando comigo, você está falando com os outros, você está falando com seus amigos, você está falando com os irmãos. Né? E é sempre um desafio muito grande a gente ser íntegro, né, com as nossas palavras. Não inclinado a muito vinho. Então a ideia é não estar dominado, não viver orientado pelo vinho, não ser apegado. Né? Não é uma pessoa em que os irmãos percebem uma dependência, alguma coisa que o controla, alguma coisa que gera nele excesso, né? Alguma coisa que fala, essa pessoa aqui, ela foge para essa situação aqui. Não cobiçosos de sorte da ganância, porque literalmente diáconos são pessoas que não buscam ganho nem lucro no serviço que eles exercem. Marido de uma só mulher, descreve um homem que ele é comprometido exclusivamente com uma só mulher, é uma pessoa integralmente, sexualmente íntegra, e isso denota que ele tem um conjunto emocional estável, fiel, ele tem um relacionamento estável, então é um homem de uma só mulher em coração, conduta e reputação. Governe bem seus filhos e a sua própria casa. É um irmão que dá testemunho que ele exerce uma liderança cuidadosa, gera ordem sem opressão, promove ambiente saudável, assume responsabilidades reais para quem está sob seus cuidados. Então, o lar é visto como o primeiro espaço de liderança espiritual e moral. Então, uma sugestão que eu dou, fazendo esse exercício da Bíblia, responder à Bíblia, é que, eu quero reconhecer irmãos de boa reputação. Quais seriam esses indicadores? Pregador, sabe inglês, francês, português, sabe a Bíblia de cor, fala grego, prega bem, ora bonito demais. Quais são a boa reputação? A minha sugestão é que a gente vá para 1 Timóteo 3 e observe essas qualificações. E aí nós chegamos num ponto importante. Eu sei que uma pessoa nessa semana já perguntou isso. Mulheres. Da mesma sorte, quanto as mulheres? Então, os irmãos que resistem à ideia de que o diaconato é um serviço que mulheres não podem exercer, tem muito embaraço com o texto que Paulo está tecendo aqui. E eles vão dizer, geralmente, que da mesma sorte quanto as mulheres, está falando das esposas dos diáconos. O que nos leva a algum estranhamento. Porque o primeiro estranhamento seria esse. Mas as esposas dos presbíteros, então, estão liberadas? Paulo não fala nada das mulheres dos presbíteros? Paulo não exige nada das mulheres dos presbíteros? Por que os diáconos, Paulo ele foca nas qualificações das suas mulheres para promover diáconos numa comunidade? Então, nós não acompanhamos a ideia de que Paulo aqui está falando das esposas dos diáconos. Nós achamos que realmente Paulo aqui ele está incluindo irmãs para um serviço regular, público, reconhecido, abençoado pelo presbitério, aceito pela comunidade, irmãs de boa reputação, cheias do Espírito Santo. Então, esse diácono aqui das mulheres, a gente entende que é justamente isso. Até mesmo, irmãs e irmãos, que 4 versículos antes de Paulo entrar nesse assunto, que é o final do capítulo 2, aqui a gente, quando eles dividiram em capítulos, a gente entra no capítulo 3, versículo 1. 4 versículos antes de Paulo entrar nesse assunto, ele fala assim, e eu não permito que a mulher exerça autoridade sobre o seu marido. Então, não é que Paulo está doido aqui? Paulo fala que a mulher não pode falar nada, exercer autoridade de homem, que ela tem que se submeter ao seu marido, que ela tem que ficar em silêncio e submissa, e agora os irmãos estão falando que podemos ter mulheres na diaconia? Como que a gente responde isso? O que os irmãos acham? É que diaconia não está relacionada ao governo. Porque se diaconia estivesse relacionada ao governo, nós concordaríamos. Não é qualificado, não é ideal, e o Senhor não propôs que mulheres assumissem um papel de governo, nem na casa de Deus, nem na sua própria casa. Se o Senhor falou assim, irmãs, lembra de Coríntios 11, Deus
é o cabeça do Filho, Jesus Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. A mulher foi feita para o homem, não foi o homem feito para a cabeça da mulher. Então, no tempo em que estamos vivendo, na eternidade teremos surpresas e veremos como o Senhor fará conosco. Mas no tempo em que estamos vivendo, o Senhor não criou a família e o núcleo familiar para ser uma anarquia, onde a gente vai tirar no par ou ímpar quem decide. Então, 2 ou 1, você ganhou. Quem decide? Na família, quem tem palavra final? Quem que é o cabeça no casamento? O homem. Nós não temos que ter dúvida disso. Com isso, não significa que ele não tem que ouvir conselho da mulher, não significa que a mulher não pode falar nada, não significa que ele não deve... Porque o papel do homem no casamento é amar e cuidar da sua esposa como Cristo ama e cuida da igreja. Então, Paulo não está aqui tendo uma crise aqui de amnésia e sendo contraditório na instrução dele. Nos parece claro nas Escrituras, até mesmo a gente estava falando de pastor um pouquinho antes, né? Se a gente acha já muito estranho, irmãos, assim, a gente nem acha muito estranho hoje porque a gente já acostumou, mas se é estranho à luz das Escrituras, e irmãos falam assim, o pastor Pablo, o pastor Toninho, o pastor Anderson, o pastor Roberto, o pastor Bernardo, eu sou pastor, nós somos pastores. Se a gente já acha estranho isso, a ideia de pastora, aí é estranhamento completo. Não há nenhum, se não há nas Escrituras um caminho do Espírito Santo para que um homem tome para si o título de eu sou pastor, quanto mais irmãs. Eu sou pastora. Eu sou bispa. Né? Não sei se existe feminino de apóstolo. Mas, irmãs, nós entendemos pela palavra de Deus que é adequado no testemunho e na ordem entre o povo de Deus que as irmãs se submetam ao governo. E o governo é feito por homens. O governo é feito por irmãos. Então, a gente fala assim, e essas mulheres? É porque aqui nós entendemos que diaconia não está relacionado a governo. Se alguém fala assim, eu vou ser diaconisa, e aí eu vou chegar perto de um irmão e falar assim, eu sou diaconisa, você vai ter que me obedecer, porque eu sou diaconisa. Não, ela não entendeu o que é diaconia. E é por isso que a gente, desde sempre, né? Desde lá de trás, quando a gente chamou irmãos e irmãs para isso, nós sempre entendemos que a diaconia, por não estar baseado no governo da igreja local, irmãs podem servir. Por quê? Porque, vou falar de novo, hein? Vamos ver se no final todo mundo sai falando junto. Por quê? Porque nós entendemos que diaconia, enquanto um cargo reconhecido, ele se dá nas premissas de um serviço regular, de um serviço público, de um serviço abençoado pelo presbitério, de um serviço aceito pela comunidade, feito por irmãos e irmãs de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Então, Paulo, quando começa a falar para as irmãs, ele fala da mesma sorte quanto as mulheres. É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Respeitáveis. Irmãs sérias, no melhor sentido, honradas, que inspiram reverência, que não são levianas ou superficiais, irmãs dignas. Não maldizentes. Elas não são acusadoras, não são caluniadoras, não são difamadoras e elas não têm por hábito e costume dividir os irmãos por meio das suas palavras. As mulheres também precisam ser temperantes, lúcidas, vigilantes, equilibradas, com autocontrole, emocionalmente estáveis, espiritualmente despertas. Essa é a sugestão de Paulo na qualificação de irmãs para o serviço que é público, regular e reconhecido por todos. Me parece que é difícil para nós, né? Mas se a gente tiver muita pressa e talvez colocar alguém que não é temperante, talvez lá na frente nós vamos ter problema, né? Porque a gente abençoa e a gente coloca uma pessoa num serviço representativo dos irmãos e depois, se a pessoa ela não tem essa lucidez para lidar com as coisas, nós vamos ter que lidar com outros problemas nesse sentido. Elas devem ser fiéis em tudo. Elas têm que ser confiáveis, né, dignas, né, de confiança, leais e constantes. E aí, voltando para todo mundo, Paulo fala uma coisa muito interessante.
O diácono ele tem que ser primeiramente testado, ele tem que ser experimentado naquele serviço. E se mostrar irrepreensível, então ele exerça o diaconato. Então não é interessante a gente perceber, irmãos e irmãs, que a gente fala, não, vem servir nisso com a gente, vem trabalhar nesse aspecto. E depois de algum tempo, observando o seu comportamento, observando se ela foi aprovada naquele comportamento, a gente pode falar, irmãos, nós estamos abençoando essa pessoa para esse serviço, porque ela foi experimentada e ela foi aprovada. Encorajando os irmãos sobre o dizer de alguns irmãos sobre o assunto de diaconia, peguei aqui Bonhoeffer, por exemplo, que ele fala que diaconia não se resume ao serviço, mas em assumir responsabilidades objetivas diante de Deus e dos irmãos. Alexander Strauss, que é um irmão que a gente usou muito ele na leitura e no estudo sobre presbitério, ele também tem um livro escrito sobre diaconia, e ele fala que o diaconato não é um ministério social, ele é um ofício de serviço qualificado, ele pode abranger várias áreas da vida da igreja, e ele sempre tem que ter um reconhecimento e teste. John Stott, ele diz que diaconia no Novo Testamento não é um ministério menor, mas é um ministério distinto, necessário para a saúde da igreja. Então, essas são algumas propostas que a gente queria convidar os irmãos a meditarem, que na nossa aproximação sobre esse assunto, nós não limitamos, nós não temos entendido que diaconia, como um serviço formal entre nós, se limita ao atendimento social. Ele complementa o serviço do governo em aspectos que o governo não tem tempo ou chamado, porque eles estão trabalhando em outras coisas. Mas trabalham de uma forma complementar, onde irmãos e irmãs, abençoados pelos irmãos, podem servir em questões que vão ajudar toda a comunidade. E essas pessoas, uma vez que tiveram as suas vidas consagradas e a liderança impôs as mãos sobre elas, como Paulo fala no final do texto, elas começam a ter justa proeminência e intrepidez na fé. Porque elas não estão indo sozinhas para uma situação, elas estão indo abençoadas pelos irmãos. E qualquer situação que acontecer é uma situação que nós vamos ver juntos. Porque não é uma coisa isolada, é uma coisa coletiva. Estamos juntos para o bem ou para o mal. Mas a pessoa não foi lá por sua conta própria, ela foi abençoada pelos irmãos. Então, passando muito rápido aqui pelo contexto nosso, da Rua Presidente, eu tinha botado na revisão aqui, os irmãos estão enjoados de ouvir, né? Revisão de diaconia. Nós entendemos que um diácono e uma diaconisa são pessoas que nós consagramos elas para um serviço que é regular, público, ele representa a liderança da comunidade, essas pessoas são aceitas pela comunidade e são exercidas por alguém que foi aprovado. Aí aqui ficou pequenininho, né, porque a gente fez um exercício de mapear os serviços e as atividades no nosso meio. Com isso, não significa, vocês não vão conseguir ler, né? Com isso, não significa que para cada aspecto disso tem que ter diáconos. Mas nós estamos perguntando ao Senhor, para cada área dessa, se existem situações que algum irmão ou alguma irmã se encaixam nesse prisma que a gente está perguntando. Então, nós temos serviços de instrumento, de louvor, né? De ensaio de música, de filtro de hinos, cânticos. Ele é um serviço entre nós. Nossa pergunta é, Senhor, nós deveríamos reconhecer irmãos que já estão há anos servindo dessa forma entre nós, de uma forma regular, pública, com bom testemunho, para a gente falar assim, irmãos, quando alguém se aproxima para o serviço de louvor, ou se esse irmão se aproxima para ver uma questão desse assunto, ele fala, não, irmãos, esse assunto é um assunto que os irmãos me confiaram essa responsabilidade. Nós temos que usar os termos bíblicos para ela. Né? A minha diaconia entre os irmãos está envolvida a isso. E é claro, a gente tem a questão da assistência social. Ela é uma diaconia muito prática. Né? Então, irmãos e irmãs que com encargo têm dado testemunho de um interesse genuíno pela vida da comunidade. Né? Também a gente entende que se esses irmãos e irmãs que estão servindo, e estão visitando,
a gente perceber, falar, esses irmãos a gente precisa abençoá-los para que eles tenham mais autoridade e autonomia nesse serviço. E quando esses irmãos e irmãs fazem uma visita, entregam uma oferta, fazem alguma consulta, eles estão indo na cobertura e na bênção da comunidade por meio do presbitério. Então, a comunidade abençoa o presbitério para um determinado serviço, o presbitério abençoa os irmãos para um serviço. E o ciclo, então, ele se fecha. Né? Ele é um ciclo perfeito. Então, nós temos muitas coisas aqui. A gente até mencionou, né, a questão das salinhas. Né? Será que não poderia ter uma irmã, um irmão? Né, que, né, a gente sabe, há pouco tempo, uma irmã que tinha muito esse encargo parou de reunir com a gente, mudou de cidade, foi morar em Lagoa Santa. Mas será que o Senhor não quer levantar irmãos e irmãs para terem um coração de serviço, por exemplo, nas salinhas? E a gente poder falar assim, irmãos que servem nas salinhas, fulano ou fulana, é um diácono nosso aqui nesse assunto. Por quê? Porque ele tem encargo, ele tem mostrado ao longo do tempo um interesse nesse serviço, essa pessoa é capacitada, essa pessoa tem boa reputação, essa pessoa é cheia do Espírito Santo, então nós estamos abençoando essa pessoa para que ela trabalhe e sirva, e os irmãos que estão servindo nesse meio, que se submetam e respeitem essa pessoa. Porque essa pessoa, ela então representa a comunidade. Então os irmãos percebem que ao invés de ser um esquema em que os presbíteros, só eles têm um movimento representativo, é que se a gente perceber que o Senhor, pela sua graça, tem colocado outras pessoas para servirem, e a gente pode reconhecer e abençoar essas pessoas. Então, nós temos o ministério, alguma irmã pode ter um ministério específico com crianças, com jovens, irmãs, né? Várias situações que a gente entende que se a gente respeitar o fluxo bíblico, a gente se protege. Por quê? Porque a gente viu que não é brincadeira. Para a gente abençoar alguém, nós vamos ter que olhar as qualificações. Nós vamos ter que respeitar o que as Escrituras falam. Então, nós temos aqui, a gente comenta, né? A gente tem o pessoal que serve na manutenção da casa. A gente tem irmãos que servem levando dinheiro nosso para pagar fornecedor, que recebe coisa dos outros, nos parece que essas pessoas podem ser chamadas de diáconos. E elas podem oficialmente serem reconhecidas entre nós com respeito a isso. Então, não parece um pouco quebra de paradigma para a gente? Porque a gente fica achando assim, não, então diácono é só gente que visita pessoa que está passando fome ou pessoa que está doente. Não, a gente tem entendido que o serviço é muito maior. A gente tem entendido que há vários serviços, há várias atividades que são regulares no nosso meio, que pessoas têm encargo e capacitação, e a gente gostaria muito de reconhecer e abençoar essas pessoas. É claro que isso nos aproxima, né? Porque o presbitério começa a se aproximar bastante da diaconia, e a diaconia se aproxima bastante do presbitério, e nós trabalhamos completando um ao outro. Né? Não é uma hierarquia de um maior do que o outro, e parece que isso é muito importante a gente ter clareza. Eu termino lendo com os irmãos 2 Coríntios, e eu queria encorajar todos vocês nisso. 2 Coríntios, vou pegar o final do capítulo 5, porque talvez, se a gente acha que as qualificações para os diáconos ou presbíteros em Timóteo 3 já são duras, né? O filtro é grande, eu queria que os irmãos considerassem esse texto aqui de Paulo, que se aplica a todos nós. Se aplica a todos nós. Eu queria... toda vez que aparecer a palavra diaconia aqui no original grego, eu vou ler, são 3 vezes, mas só para os irmãos perceberem. Eu vou começar do capítulo 5, só para os irmãos serem levados pelo pensamento de Paulo quando ele estava escrevendo aos Coríntios. Então, no versículo 17 de 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu a diaconia da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e ele nos confiou a palavra da reconciliação.
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de diáconos, com ele também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Irmãos, eu estou achando que esse cooperador aqui não é diácono, não. É o diácono aqui no versículo 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que a diaconia não seja censurada. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como diáconos de Deus. Aí eu queria só dar uma pausa aqui para os irmãos entenderem a mente de Paulo. Paulo está dizendo: irmãos, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Deus agora fez tudo novo em nós e nos convidou para uma nova realidade. E Ele tem nos convidado para participarmos de uma diaconia, que é a diaconia da reconciliação com Deus. De sorte que todos nós agora somos embaixadores de Cristo. Mas aí Paulo, na continuação do capítulo 6 aqui, ele vai falar: mas nós não podemos servir de qualquer forma, para que a diaconia não seja censurada. Você fala assim: eu sou nova criatura, mas vive pelo poder do velho homem. Eu sou embaixador de Cristo, mas você está proclamando os interesses do reino de Satanás e não dos reinos de Deus. E aí Paulo está falando: cuidado, porque você pode estar censurando a diaconia que Deus te confiou. E aí vamos pegar a lista de coisas que ele fala. E ele fala, inclusive, eu não estou falando isso para vocês, não. Eu estou falando isso para mim. Eu estou recomendando isso para mim mesmo, enquanto diácono, enquanto ministro de Deus. Se Paulo tinha consciência que seu comportamento poderia censurar seu ministério, quanto mais nós, não? Se Paulo, com tudo que o Senhor usou, tudo que o Senhor fez, né, o escritor da metade dos livros do Novo Testamento, 13 livros de 27 foram escritos por esse homem, como que Deus escolheu Paulo, como que Deus se revelou a Paulo, como que ele foi chamado para ser um servo, um vaso do Senhor. Ele fala: irmãos, se eu não cuidar do meu procedimento, se eu não viver de uma forma correta, o meu ministério vai ser censurado. E tem que ser mesmo. Ninguém pode dar uma carteirada. Nome não garante a gente. Nome não nos dá acesso. O que nos dá acesso é o poder do Espírito Santo. E o que Paulo... Olha a listinha que Paulo faz. Vê se é fácil para você, Roberto. Segura essa aí. Versículo 4. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos, como diáconos de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. E esse é o encorajamento que eu faço a você e a mim. Falar: Senhor, eu quero ser um diácono, eu quero ser um ministro de Deus, eu quero ser um servo do Senhor. Mas eu tenho consciência, Senhor, que eu preciso, né, me afadigar na vigília, no jejum, né, em tudo que nós vemos nas orações, na longanimidade, no saber, na muita paciência. E não é um problema que nós começamos a ter, tanto para o presbitério como para os diáconos. Quando nossa paciência acaba, ixi, aí é problema. Minha paciência com você,
acabou. Falou, e aí, o que a gente faz? Qual que é a resposta para isso? Nós queremos ser diáconos, mas nós não nos afadigamos no trabalho, na vigília, nas orações, nos jejuns. Nós olhamos só a externalidade das coisas, nós não buscamos uma realidade espiritual. É por isso que queremos ser diáconos que estamos completamente desconectados do cotidiano da Assembleia. Não sabemos a dor das pessoas, o sofrimento. Vivemos nossa vida, mas se eu ganhar um título entre os irmãos, fica bom para mim, né? Meu status social. Irmãos, Paulo não tinha essa clareza e Paulo sabia qual que é o que acontece com alguém que decide ser escravo de Cristo dos outros. Um verdadeiro diácono que decide servir. Eu sou ministro de Deus, estou aqui para servir a Deus pelo poder de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Essa pessoa geralmente ela vai ser a pessoa aí, ó, que não tem nada. A pessoa aí empobrecida. A pessoa aí destruída. A pessoa aí que não tem honra. Por quê? Porque você escolheu se despir da sua reputação e do seu nome e você escolheu simplesmente servir. E Paulo, então, ele faz o contraponto. É verdade. As pessoas falam que a gente é pobre, mas eu enriqueço a muitos. As pessoas falam que eu não tenho nada. Eu tenho tudo. Entristecidos, mas sempre alegres. É isso, irmãos. Você quer ser servo de Cristo? Essa é uma resposta sincera que você tem que fazer. Me parece que se você fala sim ao Senhor, o Senhor ele tem total interesse de começar a mostrar para você serviços e atividades para honrar o seu nome, né? Seja entre os irmãos ou seja fora. E algumas dessas pessoas que se consagram ao Senhor, o Senhor também começa a aproximá-los para algum serviço no meio dos irmãos, que exige regularidade, que exige constância, que exige representação, representativo. E aí nos parece que é assim que nós queremos reconhecer diáconos entre nós. Diáconos e diaconisas. Irmãos e irmãs que foram conquistados pelo Senhor, que amam o Senhor e por isso amam os irmãos, né, para servir ao reino de Deus. Né? Que o Senhor nos abençoe e Ele possa nos dar essa clareza de enxergarmos as coisas pela perspectiva dele. Uma comunidade com presbíteros e diáconos vigorosos, cheios do Espírito Santo, eu tenho certeza, é uma bênção para a comunidade. Se nós tivermos irmãos que servem com um bom espírito, com um bom coração, né, nós não temos dúvida, isso é um caminho estrutural muito abençoador para todos nós, para os nossos filhos, para os novos convertidos, né, para as lacunas e as demandas que a comunidade tem e que os presbíteros não conseguem suprir porque eles não foram chamados para isso. Então, que o Senhor abra os nossos olhos, né, que o Senhor nos dê esse coração, que o Senhor levante mais irmãos para o presbitério, que o Senhor nos faça enxergar irmãos e irmãs para a diaconia e que trabalhemos juntos, né, para a honra e glória do nosso Senhor.